Boa noite, me chamo Rosana, sou aluna do 5º semestre de Direito das Faculdades Integradas Campos Sales. Estamos aqui para apresentar nosso trabalho de Direito das Coisas sobre a posse. Eu quero agradecer ao professor Augusto Rank por todo o carinho e dedicação para conosco. Muito obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Willy. Hoje, no estudo de caso, eu vou falar um pouco da posse, né? E a posse, dentro do artigo 1196 do Código Civil, diz que é considerado possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não dos poderes inerentes à propriedade. Em outras palavras, na prática, o possuidor é a pessoa que exerce o direito de um proprietário, mesmo que não seja o dono legal do bem. E dentro desse panorama, dentro dessa característica de posse, existem duas teorias. A teoria subjetiva, que é de Friedrich Savigny, que diz que a posse é o poder de direito que a pessoa tem de dispor de um bem com a intenção de tê-lo. E é necessário ter dois elementos dentro dessa teoria. O animus domini, que é o ânimo da pessoa ter a intenção de ter a posse da coisa, e o corpus. O corpus, na verdade, é o físico, o material da coisa, né? E a outra teoria, que é a teoria objetiva de Ehring, diz que basta a pessoa ter fisicamente a coisa, tendo o corpus, a matéria. Né? Então, basicamente é isso, né, a minha colocação, e passo a palavra aos demais membros do grupo. Olá, boa noite, me chamo Gisele e hoje eu vou falar sobre a classificação da posse. A classificação da posse é dividida em posse direta e indireta, posse exclusiva, com posse e com posses paralelas. A posse direta ocorre quando alguém tem a coisa em seu poder temporariamente, podendo defender sua posse contra o possuidor indireto. Na composse, duas ou mais pessoas possuem algo em comum, desde que não exclua os direitos dos outros. Já as posses paralelas são caracterizadas pela sobreposição de posses diretas e indiretas. Há ainda a diferenciação entre posse justa e injusta, sendo a primeira adquirida de forma regular e a segunda por meio de violência, clandestinidade ou precariedade. A posse violenta é aquela obtida através de atos de força. A clandestina é adquirida de forma oculta. E a precária é aquela do fâmulo da posse. Meu nome é Gisele Fernandes Vieira e vim falar sobre a posse de boa-fé e posse de má-fé com base nesse estudo de caso. Primeiramente, devemos ressaltar que João deixou a fazenda sob a administração de seu sobrinho Guilherme, ao qual concedeu-lhe uma procuração de plenos poderes para praticar qualquer ato em seu nome, até mesmo poderes especiais. Dessa forma, a posse de Guilherme é de boa-fé, pois ele tem o direito de possuir e usufruir da propriedade. Assim, quem tem a posse de má-fé são os 10 trabalhadores e Pedro Pascoal, pois eles invadiram e ocuparam parte da fazenda sob a justificativa de que era justo. Além de invadirem a propriedade, causaram prejuízos e construíram casas para morar, e um enorme celeiro. Sabemos que tal ação é errada, eles não tinham o direito de possuir aquela propriedade, tampouco ter controle sobre a fazenda e usufruírem da mesma daquela forma sem autorização do dono ou até mesmo de Guilherme. Olá, sou a Vitória Rafaela e nós vamos tratar sobre detenção. De acordo com o artigo 1198 do Código Civil, caracteriza-se a detenção quando alguém se comporta como se fosse dono do bem, exercendo sobre ele poderes que só o proprietário poderia ter. Ou seja, no caso apresentado, a detenção ocorre quando Pedro Pascoal e seus seguidores invadem e ocupam parte da fazenda de João Roberto de Melo, construindo casas para morarem e celeiro para os gados, como se eles fossem os donos da propriedade.
Eles agem como detentores ao assumirem o controle da área e realizarem obras sem autorização do proprietário João Roberto de Melo e seu sobrinho possuidor. Por João Roberto ter outorgado uma procuração de plenos poderes para que Guilherme possa praticar qualquer ato em seu nome, orientamos Guilherme que esse tipo de posse é injusta, como dito o artigo 1200 do Código Civil, por ter sido tomada de forma clandestina e violenta, pois eles ocupam parte da fazenda sem autorização do proprietário, que estava na Índia, e do próprio Guilherme possuidor, que precisou se ausentar por 15 dias da fazenda, enquanto Pedro Pascoal e seus seguidores agiam de forma oculta e sem consentimento. Efeitos da posse quanto aos frutos e quanto às benfeitorias no estudo de caso. A percepção dos frutos está classificada em naturais, industriais e civis. Frutos são utilidades que uma coisa periodicamente produz sem acarretar-lhe a destruição no todo ou em parte, como por exemplo a fruta de uma árvore. Neste estudo de casos, trataremos sobre os frutos naturais, que são gerados do bem principal sem a necessidade de intervenção humana direta. Ocorre do desenvolvimento orgânico, vegetal ou animal. Observamos que Pedro Pascoal e os 10 trabalhadores tolheram a posse ilegítima da fazenda. Logo, devem responder pelos frutos percebidos conforme artigo 1218 do Código Civil, salvo se provarem que o fato se daria estando na posse do reivindicante. Quanto às benfeitorias, podem ser classificadas como voluptuárias, úteis ou necessárias. Porém, neste estudo de caso, observamos que Pedro Pascoal e os 10 trabalhadores, agindo como detentor da propriedade, não possuem autorização de fato do possuidor para realizar construções na área. Conforme o artigo 97 do Código Civil, não podemos considerar benfeitorias, pois não há autorização pelo possuidor de fato João Roberto de Melo ou pelo outorgado Guilherme. Podemos considerar as construções como a cessão, conforme artigo 1248 do Código Civil, logo perdem em proveito do legítimo possuidor João Roberto de Melo. Olá, meu nome é Bruna Toledo Balieiro e hoje vamos explanar sobre o tema Ações para a Defesa da Posse, de acordo com o estudo desse caso. No caso citado da invasão parcial da fazenda, com a motivação do atraso do salário, o que não justifica o ato de Pedro Pascoal e seus 10 seguidores, pois uma vez que existe um problema relacionado ao âmbito trabalhista, ele deve procurar a Justiça do Trabalho, o que não iremos tratar neste momento. Quanto à ação para a defesa da posse, iremos entrar com uma ação de manutenção de posse, uma vez que a invasão foi parcial, um ato de turbação com o embaraçamento do exercício da posse, de acordo com o artigo 1210 do Código Civil. Com isso, iremos entrar com uma indenização de uso possessório também, conforme o artigo de 1220 do Código Civil. Devido à posse de má-fé, foi destruído 87 hectares do cultivo, com um prejuízo de R$800 mil. Nós iremos desconsiderar a indenização dos R$300 mil gastos, estes pelo celeiro para acondicionamento dos gados, caracterizando uma benfeitoria necessária pelos invasores. Em se tratando de uso de posse de má-fé, não existe previsão na lei do ressarcimento do proprietário para com os invasores para as casas construídas durante a invasão, considerando eles benfeitorias úteis. Olá, me chamo Rosana. Sou do 5º semestre de Direito das Faculdades Integradas Campos Sales. Eu vou falar das ações para a defesa de posse e a liminar nessas ações. As ações possessórias fazem parte dos procedimentos especiais da jurisdição que tem como finalidade garantir a proteção da posse. Esta situação é uma situação de fato, protegida pela lei para evitar a violência e a paz social, conforme o caso da Fazenda Mamanguape do estado da Paraíba. O que é uma liminar? A liminar é um procedimento especial previsto no Código de Processo Civil, onde vem a resguardar o direito do proprietário. A liminar pode ser fundamentada na tutela de urgência e evidência conforme os artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil. É uma decisão de caráter provisório e pode ser concedida desde o início do processo. A razão de proteção legal são as situações abordadas e está ao lado da ordem jurídica, com o fim de impor a paz e a justiça.
O principal fundamento da posse é o interesse que o Estado tem de reprimir o esbulho e resguardar a proteção do indivíduo, até que o Ministério Público venha a requerer a decisão final.